Glória a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus por esse dia que o Senhor tem nos concedido para estarmos aqui na sua presença. Eu louvo a Deus por mais esse dia que o Senhor tem nos dado. Eu quero deixar uma palavra para nossa meditação neste dia, em Romanos 5, e o versículo 1 a seguir, que diz: Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual também temos a entrada pela fé, e esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência é experiência, e a experiência a esperança. Aleluia, glória a Deus. Esta palavra é muito maravilhosa para nós. Aqui fala da fé, que somos justificados, sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus. Aleluia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual também temos entrada pela fé. Aleluia. E esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aqui, meus irmãos, eu creio que foi o apóstolo Paulo que escreveu Romanos, aonde ele nos disse aqui no versículo 3, que diz assim: não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência produz a esperança. Muitas vezes, meus irmãos, nós não queremos passar por tribulações, não queremos passar por provas, mas a Bíblia nos ensina que a tribulação, ela produz a paciência, e a paciência produz a experiência, e a experiência produz a esperança. Muitas vezes, irmãos, se faz necessário eu e você passar por lutas, por provas e tribulações. Porque se nós não passarmos por tribulações, como eu e você vamos ser aprovados? Como Deus vai nos aprovar se nós não passarmos por tribulação? Como vamos adquirir experiência com Deus se nós não passarmos por tribulação? Nós vemos, irmãos, que os maiores hinos e poesias foram escritos em tribulação. Quando o povo de Deus, quando os profetas estavam passando por tribulação, era o momento que Deus estava mais próximo deles. Era o momento que eles estavam com o seu coração contrito com Deus. Da mesma maneira, da mesma forma nós, os nossos dias, muitas vezes nós achamos que passar por tribulação, nós estamos em pecado. Não. Muitas vezes nós passamos por tribulação, é Deus nos aprovando, é Deus testando a nossa fé para ver como está o nosso nível espiritual, ou mesmo onde chega a nossa confiança em Deus. Deus, quando Ele nos põe à prova, Ele está nos testando para ver como está o nosso nível de fé para com Deus. E hoje, meus irmãos, muitos de nós não queremos passar por tribulação,
Mas nós, como cristão, como servo de Deus, nós temos que nos gloriar no Senhor quando nós estiver passando por provas, por tribulação, porque através da tribulação nós adquirimos conhecimento, nós adquirimos intimidade com Deus, nós adquirimos, a palavra de Deus diz que nós adquirimos a experiência, e a experiência, ela adquire a esperança. Então, irmão, nós precisamos, muitas vezes, ser provado. Porque como que eu vou ensinar alguém? Como que eu vou ver uma pessoa passando por uma tribulação, por uma prova? Como que eu vou ensinar o meu irmão se eu ainda não passei por aquela determinada situação? Crente precisa conhecer e saber que quando nós somos atribulados, é para um crescimento espiritual nosso, é para o nosso aprendizado. Muitas vezes confundimos tribulação com tentação. São duas coisas totalmente distintas. A tentação, ela vem do maligno. É o inimigo que nos tenta. Assim como ele tentou Eva lá no Jardim do Éden. Ali não foi tribulação, foi tentação. Jesus também, ele foi tentado lá no deserto. Ali não foi tribulação, foi tentação. Sansão também, quando ele era rei de Israel, ele foi tentado por Dalila. Então, nós, como servo de Deus, nós também somos tentados. Mas a Bíblia diz para nós resistir o diabo e ele fugirá de nós. Mas a tribulação é Deus que nos põe a tribulação, que significa uma prova, quando Deus nos prova. Porque quando Deus nos põe à prova, Ele está querendo que nós nos aproximamos dele. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós adquirimos conhecimento, nós adquirimos confiança e aprendemos a depender de Deus. É por isso que nós, como servos do Senhor, como servas do Senhor, passamos por muitas tribulações. É para que nós adquirimos conhecimento, adquirimos experiência e acrescenta a nossa fé no Senhor e também a esperança. Porque, irmão, crente que não passa por provas, crente que não passa por tribulação, como que ele vai ser aprovado por Deus? Como é que Deus vai aprovar, sendo se eu vivo no meu bem-estar, nunca passei por uma prova, não sei, eu não sei me portar diante das situações que chega até a nós, a mim. Então nós precisamos conhecer a Bíblia e saber que nós, crentes, servo de Deus, cristão, se faz necessário passarmos por prova, se faz necessário passar pelo deserto, se faz necessário nós adquirir conhecimento da parte de Deus. E eu e você só adquirimos conhecimento, só adquirimos discernimento, só adquirimos experiência passando pela tribulação. É por isso que o apóstolo Paulo nos disse: não somente isto, mas também nós gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Como que eu vou saber se eu tenho o fruto do Espírito, se eu não sou provada, se eu não passo por tribulação? Porque a Bíblia diz que o fruto do Espírito
é o amor, é a paz, é o gozo. O fruto do Espírito também, ele vem com a paciência, a temperança. E se eu não passo por uma determinada prova, como que eu sei se eu tenho o fruto do Espírito? Se eu tenho experiência para passar para os outros irmãos? Porque, irmãos, tantas pessoas que têm tantos anos que servem ao Senhor de ministério e ele não sabe se portar diante de uma prova. Quando vem a prova, a primeira coisa que vem na vida dele é o desespero. A primeira coisa que vem na vida dele é a falta de esperança, é a falta de fé. Porque acha que tudo acabou, mas não. Deus, ele nos coloca à prova, mas ele está conosco, ele não nos deixa só. Ele nos prova, mas também ele nos aprova. Quando nós passamos pela prova, dando glória a Deus, glorificando o nome do Senhor, estamos passando pela prova, mas estamos glorificando o nome do Senhor. Isso é que é adquirir experiência com Deus. É passar pela prova, mas sabendo que Ele está conosco. Que aquilo é para o nosso elevo espiritual. Aquilo não é para nos matar. Prova, tribulação, meus irmãos, não mata crente de jeito nenhum. A prova, ela nos põe alerta. A prova, ela vem para nos crescer o nosso nível espiritual. Para nós crescer espiritualmente. E também para que nós possamos ajudar outras pessoas que possam passar também por determinadas situações. Por isso que Deus nos prova, que Deus nos põe à prova, é para o nosso crescimento espiritual, é para o nosso elevo espiritual, é para nós adquirir experiência, porque a experiência, ela produz a paciência, e a paciência, ela produz a esperança. É a paciência, ela produz a experiência. E a experiência produz a esperança. Crente que não tem esperança, ele entra em desespero facilmente. Crente que não tem esperança, ele não crê nas promessas de Deus. Crente que não tem esperança, a fé dele é morta. Porque a fé, ela produz a esperança. Aleluia, glória a Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe, meus irmãos. Que esta palavra possa servir para a sua vida espiritual. Que esta palavra venha de encontro à tua necessidade. Prova, tribulação, ficou mesmo, foi para crente, foi para servo do Senhor. Porque a Bíblia, ela nos mostra que os heróis da Bíblia, todos passaram por grande tribulação, por grande prova. Para que prova maior aquela de Abraão, com o seu filho ali levando para o monte para sacrificar? E assim por diante, tantas provas que os profetas, os patriarcas passaram. Mas que Deus em Cristo possa nos abençoar grandemente. Ficamos na paz do Senhor, meus irmãos. Que a graça de Deus venha reinar em nossos corações. Amém e amém.